Nossa, e agora? O meu... Fala, meus pequenos gafanhotos digitais, tudo bem? Eu sou o Caio Santana e sejam muito bem-vindos a mais um Marquilhados Explica. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês o que um profissional de TI ele faz de uma maneira um pouco mais resumida. Eu vou falar sobre os principais detalhes e as principais áreas. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam desse assunto que vocês sabem que é extremamente importante. Também ativem o sininho para vocês estarem por dentro de todas as notificações. É só clicar lá naquele sininho, colocar para todas as notificações, que todos os posts que vamos colocarmos aqui no canal, vocês vão receber aí na tela do seu celular ou do seu computador, vai aparecer a notificação. Também não se esqueçam de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @marquilhados_, e no Facebook, marquilhados_. Lembrando, nós postamos aqui no canal toda segunda e quinta, às 2 horas. Diariamente nós colocamos conteúdo no Instagram, meio-dia, e no Facebook, às 3 horas, diariamente também. A dúvida de hoje é a dúvida de Speed, que ele comentou aqui embaixo nos comentários, então não se esqueçam. Comentem aí também nos comentários o que vocês querem aprender aqui no canal, ou me mandem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e assim sucessivamente. O Speed, ele falou o seguinte: muito bom, faz um vídeo aí falando sobre análise de sistemas, o que ele faz, etc, etc. Então, a dúvida dele vai ser respondida hoje dentro do Marquilhados Explica. Vamos para a tela do meu computador. Então a primeira pergunta que nós temos que responder aí, pessoal, é: o que faz um profissional de TI? É bem simples. Ele estuda durante 4 anos da vida dele para hackear Facebooks. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Então nós temos TI, tecnologia da informação. E dentro disso nós precisamos ter algumas noções mínimas, que são elas: quem trabalha com TI, ele vai representar diversos resultados dentro da empresa, da corporação que ele está trabalhando, independente do tamanho da sua infraestrutura. Sempre vai ter tecnologia e sempre vai precisar do menino do computador. Então é o cara que ele vai ser responsável por cuidar de todas as partes de tecnologia da empresa. Então se dá algum problema, é o cara que ele vai saber resolver. E não saber resolver somente os processos tecnológicos, mas também ajudar o cliente nisso, porque existem muitas pessoas que têm dúvida com essa infraestrutura digital. Portanto, o profissional de TI ele também pode trabalhar com isso. Ele auxilia dentro de uma empresa na parte de infraestrutura tecnológica e ou digital. E aí, pessoal, isso pode ser dividido em 3 partes, que no caso são infraestrutura, software e banco de dados. Então, quem trabalha dentro do TI, ele pode trabalhar tanto na parte de infraestrutura, com peças, sistemas e redes e assim sucessivamente, software em termos de aplicação, programação e assim vai indo, e banco de dados para segurança digital. Nós podemos trabalhar em cima disso também, ou para fazer cadastros e assim sucessivamente. Então, no caso, dentro dessas 3 ramificações que nós podemos criar diversas áreas. Porém, eu vou estar explicando para vocês as principais, porque dentro da área do TI é muito grande. E a partir daí, nós temos este primeiro aqui, analista de redes. Ele é o cara que ele vai ser responsável por projetar e manter as redes dos computadores. Mas o que é uma rede? Rede são os computadores conectados entre si. Então, quando você vai numa empresa, lá tem um sistema. E aquele sistema está ligado diretamente ao servidor daquela empresa. Aquela empresa, então, tem uma rede. Nós temos o nosso computador, nosso celular que está conectado a uma outra rede. Existe uma rede abrangente que pega todas essas redes. Então, o analista de redes, ele é o cara que ele vai ser responsável pela rede da empresa. Por exemplo, quando você vai numa lotérica e fica sem sistema, isso daí pode ser culpa de um analista de redes ou culpa da infraestrutura que não consegue dar suporte para aquela rede. Ele é o cara que ele vai ser responsável pela rede de computadores. Ele também pode fazer faculdades ou cursos técnicos relacionados à área de rede de computador, ciência da computação, sistemas de informação ou algo que seja equivalente a isso. Curso técnico ou faculdade, ou os dois. Tudo isso vai depender de como que vocês querem aprender, porque vocês sabem que é extremamente caro aqui no Brasil os estudos. Nós temos também o administrador de sistemas, que ele é o cara que ele vai ser responsável por configurar o servidor. Então tem um cara que ele é responsável da rede em si, e o cara que é responsável em particularmente fazer as edições dentro desse servidor. Então ele vai pensar do servidor para a rede. O analista de redes, ele pensa somente na rede, se não está funcionando ele vai tentar resolver. O administrador de sistemas, ele pode mexer no servidor em si. É como se um fosse o chefe do outro, mas os dois eles podem ter o mesmo conhecimento, pode ser uma pessoa única para ser tanto administrador de sistemas quanto analista de redes. Para vocês entenderem, esse é o cara que ele vai se responsabilizar por
por manter as redes do servidor em perfeito funcionamento. Nós podemos ter um servidor que ele vai ser responsável apenas para guardar dados. Nós podemos ter inúmeros servidores dentro de uma empresa. Pode ter o servidor de dados, pode ter o servidor de um sistema em específico. Por exemplo, eu já trabalhei em uma escola que ele tinha um sistema que era responsável por telefonia e internet, um outro sistema que era responsável por cuidar dos dados e um outro sistema que era o responsável por cuidar de cadastros de alunos, banco de dados e assim sucessivamente. O administrador de sistemas é o cara responsável por cuidar desses servidores. Desenvolvedor ou programador. A partir daqui a gente entra já numa parte que é um pouco mais complexa dentro dessa área do TI. Esse profissional é o cara responsável por escrever códigos e ele vai ser responsável por criar aplicações ou sites, tanto faz qual que vai ser a plataforma. E normalmente ele precisa pensar em todas as plataformas para aplicar aquilo. Então ele tem que criar um site responsivo, um aplicativo responsivo para que ele se adeque em qualquer tipo de tela, em qualquer infraestrutura que a pessoa estiver trabalhando. Desenvolvedor ou programador ganha bastante dinheiro e digamos que é uma área que tem defasagem. Não é porque as pessoas elas não querem trabalhar, é que muitas pessoas acabam desistindo pela certa dificuldade. E aqui a gente pode abrir um leque de possibilidades dentro disso. Então ele é o cara que ele pode criar aplicativo de banco, sites, e-mails, sistemas de pagamento e assim sucessivamente. Então ele é o cara que ele vai programar, desenvolver. E dentro disso nós temos web programador e desktop programador. Eles vão ser os caras responsáveis por criar sites e aplicativos para desktop. E no caso do web programador, ele vai criar sites que sejam responsivos. Então ele vai pensar nos códigos em si. É como se nós tivéssemos todas aquelas letrinhas do Matrix subindo assim, e esse cara ele vai ficar vendo isso, ele vai ficar editando os códigos. Claro que existem interfaces gráficas para isso, mas eles também podem trabalhar por interfaces de texto ditando códigos. Então ele é o cara que ele vai ser responsável por criar tanto da parte de desktop quanto da parte web em si, ou seja, a partir da internet. Nós também temos o mobile programador. Ele vai ser o cara responsável por desenvolver sistemas para o celular, independente do que seja. Então ele é o cara responsável por programar aplicações somente mobile. E nós temos também o game programador, que muitas pessoas sonham em se tornar. É uma área que vai te trazer um lucro muito grande, porém exige bastante trabalho, porque a gente tem que entender que quando eu estou criando um aplicativo, se torna mais fácil, entre aspas, porque ele já é fixo, já é uma coisa bem determinada. Quando nós estamos criando um jogo, ele possui muitas incógnitas. Vou dar um exemplo para vocês, Far Cry 5, que acontece muitas coisas ao mesmo tempo. GTA, acontece muitas coisas ao mesmo tempo. The Last of Us 2, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Dentro desse campo de programação para games, nós precisamos pensar em todas essas situações que acontecem dentro de um jogo. Não tem só o seu personagem, existem outros personagens que eu preciso dar vida para eles. Então é criar física dentro de algo que não tem física. Por isso que é uma área muito rentável e a gente cria tanto jogos online quanto offline. Analista de suportes, ele vai ser o cara responsável por cuidar da manutenção dos computadores e também ele pode ser o carinha lá do telefone. Eu tenho certeza que vocês já tiveram problema aí com a internet de vocês e vocês fizeram exatamente isso daqui. Nossa, a minha internet não está funcionando. Moço, o que eu faço agora? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Vocês ficam aí de palhaçada, não liberam essa internet. O que eu faço? Olha, você já tentou desligar e ligar novamente? Às vezes funciona. Esse é o cara responsável por isso. Ele é o cara que ele vai te dar suporte na resolução do seu problema ou na não resolução dele, como acontece comumente via telefone. Então, ele é o cara que ele vai ser responsável por essa parte de manutenção em si do computador. Mas, ele é o cara que ele também vai mandar o técnico de informática ou o técnico responsável por fazer toda aquela correção da infraestrutura que será necessária naquele local. Então, na lista de suporte, ele é o cara que ele vai dar suporte. Técnico de informática, que foi no caso que eu trabalhei, é o cara que simplesmente ele vai resolver os BOs, então todo mundo vai culpar ele. Problema na rede, é culpa do técnico de informática. Geralmente as pessoas elas pensam assim, meu computador não liga, é culpa do técnico. E aí quando o técnico chega, o computador liga. É esse cara, o computador só funciona quando ele estiver ali. Necessariamente o técnico de informática ele tem habilidades tanto com a parte de software, quanto com a parte de hardware, que seria no caso as peças em si. Ele é o cara, digamos assim, que seria o estagiário dos demais
demais cargos, mas no caso ele não deixa de ter tanto conhecimento. Quando você trabalha como um técnico de informática e você tem acesso com outras pessoas que têm outros patamares dentro do TI, você acaba adquirindo o conhecimento que eles possuem também e você pode subir de cargo. Então um técnico de informática é uma boa proposta para você que quer começar dentro dessa área. E dentro de todo esse campo, a base de conhecimento necessária para ser um TI é restauração de sistemas. Todas as empresas possuem um sistema e a gente precisa entender como usar daquele sistema. Mesmo que você seja o técnico de informática, você tem que ter noção mínima. Existe um sistema, se ele travar ou acontecer alguma coisa, eu posso fazer isso. Se tiver a falta, por exemplo, de um analista de redes ou de administrador de sistemas, então o técnico de informática ele tem que ter um conhecimento mínimo dentro disso. Outra situação é a instalação de sistemas. Então, tanto os softwares comuns, navegadores, sistema operacional, quanto o software específico daquela empresa, que no caso são os ERPs, Enterprise Resource Planning. Então, no caso, esses tipos de softwares específicos para empresas específicas. E também reparo de equipamentos. Então é aí que o TI ele vai ser o cara que vai ser conhecido como o menino do computador. Ele vai reparar tanto a parte de tela azul até troca de peças e assim vai indo. Todos os profissionais dentro da área do TI têm que ter esses conhecimentos mínimos. É importante vocês lembrarem que a tecnologia ela sempre vai passar por evolução. Então essa é uma área que ela sempre vai crescer e sempre vai ter demanda. Sempre vão ter novas áreas surgindo, porque a tecnologia avança e vão surgindo profissionais dentro daquela tecnologia específica. Para isso é só a gente pensar, por exemplo, como é que as coisas estavam há 10 anos atrás e como as coisas estão hoje. As coisas elas vão inovando e as coisas elas vão mudando. Então essa é uma área que ela cresce muito, a demanda ela é muito alta. A área que eu considero como sendo a mais difícil é a área da programação em si, mas é uma área que também cresce conforme vai surgindo novas tecnologias, vão sendo necessárias criar novas aplicações, sistemas, programas, softwares. Importante sempre você conversar com profissionais da área. Aí no card eu vou deixar para vocês uma explicação de como escolher a faculdade ideal para vocês e lá eu dou todas essas dicas, pessoal. Então, pessoal, eu espero ter ajudado. Speed, eu espero ter respondido a sua dúvida aí. E antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam desses assuntos. Também ativem o sininho para vocês estarem por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal. Lembrando que é toda segunda e quinta às 2 horas. Também nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @marquilhados_, no Facebook, marquilhados_. Então é isso, fiquem com Deus e até mais.